Neste vídeo eu gostaria de falar a respeito de aprendizado através dos componentes. Muitos iniciantes ficam confusos com uma palheta cheia de componentes sem saber como usar cada uma delas. Acesso a banco de dados, planilhas, componentes de acesso à nuvem, listbox, panels. Como aprender a usar? Claro, você pode ir em fóruns, listas de discussão, fazer perguntas, usar Google, mas existe uma interface na ideia do Lazarus que já te proporciona isso. Aqui no menu Tools, você vai aqui em Example Projects e você vai encontrar, olha só, com todas essas coisas de exemplos, samples, demo e testes ligados, olha só quantos projetos ele já encontrou. Esses projetos vêm da onde? Onde você instalar os Lazarus, ele cria uma pastinha de Example e ele faz a busca nela e procura todos os projetos que ele encontrar. Ele procura tanto aqui em Examples, como também em pastas como teste, debug. Tá vendo essas pastinhas aqui, Include Subjectors? Tem pastinhas de nome Example, Sample, Demo e Teste. E também tem os seus plurais, tá vendo? Ó? Então, quando essas opções estão ligadas, ele procura no diretório de instalação do Lazarus, qualquer pastinha que tiver esse nome, ele vai achar que é um demo para ser usado. E se você reparar bem, até mesmo os componentes do Lazarus têm exemplos, tá vendo? Por isso que quando você instalar o Lazarus, instalar um componente, seja ele um componente já nativo, ou seja um componente que veio do Online Package Manager, esses componentes têm dentro dos seus subdiretórios a pastinha demo, justamente para facilitar a busca por exemplos. Então vamos desligar aqui. Existe uma diferença entre exemplo, uma demo, um teste, tá bom? E um sample. Tá? Não vou explicar cada um deles, mas basta saber que existe uma definição que os diferencia, tá bom? Então vamos procurar aqui, por exemplo, eu quero saber como funciona o drag and drop. Então eu coloco a palavra drag aqui, tudo que vier com respeito a drag vai vir. Eu posso pegar o projeto e abrir. Posso até abrir mais de um projeto com as teclas Ctrl, tá? Vamos abrir apenas esse daqui e vamos ver. O que aqui eu vejo nessa interface? Aqui já tem uma espécie de explicação. Ó. Este exemplo demonstra como faz o uso do Drag Image List. Você vai ver um botão, uma imagem, um cursor, enquanto você pode arrastar. Vamos ver se é isso mesmo? Então vamos abrir. E aí você pode, claro, abrir no componente. Deixa eu ver aqui. Ele abriu um pouquinho num lugar diferente de onde eu gostaria que ele abrisse. Ok. Aqui está. Então você já pode ver o exemplo de como ele vai fazer. Você pode dar um F9, claro, e já ir partir para... Olha só que interessante. Ele copia aqui uma imagem, e vai permitir arrastar. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos rodar o aplicativo. Rodei, tá aqui ele, ó. Estou movendo. Olha a imagem aqui, ó. Transparente, tá vendo? E agora eu vou arrastar Move Here. Congratulations! Consegui, tá vendo? Arrastar a imagem do botão para dentro dessa área. Então esse exemplo só demonstra como fazer isso. Claro, você pode procurar exemplos aqui. Vamos lá de novo. Tools, Example Projects. Então eu posso, se eu tiver dúvida com respeito a usar um Tree View, por exemplo, vamos ver aqui a palavra Tree, ó. Tree, olha lá, Virtual Tree View, Turbo Power, Tree View, Doc Manager, Easy Docking. Será que tem exemplo de docagem? Doc, tem também. Às vezes, a gente precisa testar todos esses componentes que a gente mesmo instala. Então, por exemplo, componentes de áudio, o ACS está aqui também. Lembre-se que o ACS é um pouquinho complicado porque ele requer DLLs externas, tanto no Windows quanto no Linux, aqueles arquivos de biblioteca.so. Tá? Uma curiosidade que eu tive uma vez foi saber como é que funciona o FP Spreadsheet.
que serve para manipular planilhas, né? Planilhas Excel, né? Ou Open Documents, né? Então vamos lá, FPS Grid. Eu tenho um componente que ele exibe, né, uma planilha dentro de si mesma, né? Como se fosse um DB Grid, só que em formato de planilha. Acho que é isso mesmo, esse FPS Grid, tá vendo? Aqui está a explicação, né, do componente FPS Grid. Vou abrir ele, vamos ver aqui, ó, o que ele vai fazer, ó. Lá no OnCreate eu estou vendo aqui que ele está definindo as células, né, aquelas bordas. Aqui são as colunas, linhas, né, as coordenadas onde ele vai colocar determinadas palavras, né. Olha só, ele faz alguns merges, né, de célula, ele coloca, por exemplo, na formatação o alinhamento, né. Tem algumas coisas que eu só olhar aqui eu já verifico que, por exemplo, borda do tipo fina, né, quais são as cores que vai ser mostrado no background, a cor da fonte. Aí está, ele está escrevendo uma planilhazinha, né? E estou vendo aqui que ele está fazendo uso de célula, né? Um B2, né, elevado à segunda vezes π. Né? Será que isso funciona? Vamos dar um F9? É importante você ler a documentação para saber se funciona, porque, por exemplo, o ACS requer, por exemplo, bibliotecas, né, no caminho do sistema. Olha, ele cria esse demozinho. Esse componente aqui, ó, que eu acho muito interessante, porque ele permite que eu possa exibir uma planilha diretamente dentro do aplicativo. Não existe nada similar, pelo menos no Delphi, a não ser no componente de terceiros, claro. Olha só, então, eu vou dar um F2 para ver o formulário. É uma espécie de DB Grid, só que é uma TS Worksheet Grid. Né? Tem uma opção de Open New aqui para poder salvar, né? Ler as formas, autocalcular. Muito interessante. Né? Vamos ver se funciona mesmo. Será que se eu chegar e alterar isso aqui? Este é um exemplo de planilha. Vamos usar aqui agora, vamos usar o save dele, vou salvar isso aqui. Pode ser isso aqui. Pronto. Tá salvo. Será que se eu fechar aqui eu abro? Vamos dar uma olhadinha? Vamos abrir aqui na pasta Ctemp. Aqui a planilha. Exemplo planilha. E aí está. Esse é um exemplo que foi que eu criei. Vamos então ver algumas coisinhas aqui. Eu vou colocar 10, 20, 30. E aqui eu coloco total. Vou alinhar. Eu vou colocar aqui um soma. Será que esse componente saberia ler isso? E eu vou colocar isso aqui em negrito, que é para ficar mais bonitinho e destacado, em amarelinho. Então, vamos salvar. Pronto. Aí vamos complicar ele, vamos colocar isso aqui mesclado, né? Vamos mesclar e centralizar. Salvei. Tá? E vamos agora usar o mesmo componente e vamos ver se funciona. Vamos ver se esse componente aqui, ele criou a planilha, está aqui, vamos dar o Open, vamos abrir aquela externa que a gente já alterou. Olha aí, ó. Ele mostra mesclado, usou a forma que eu coloquei. Percebe? Serve tanto para escrever quanto para ler. Olha que componente fantástico. E olhando aqui o exemplo, nós podemos saber como ela funciona. Olha só, aqui está como ele vai, por exemplo, ler um arquivo, está aqui, né, uma opção agora que você está aprendendo como funciona, né, e como ele traz dentro da worksheet, cria uma nova bin, inclusive, né, muda o cancel dela, muito interessante. Então aqui está, como ele dá o open, né, cadê o save? Como ele faz o save, aqui está, ó. Save to Spreadsheet. Então é isso. Este é um dos métodos melhores que existem para você poder aprender acerca de qualquer componente que venha com o Lázaro ou que você tenha instalado depois. Novamente, como é que a gente faz? Menu Tools, Example Projects, e aqui você pode procurar por uma palavrinha que tenha a ver com o que você deseja fazer, geralmente o nome do componente. Tá bom? E você marca quais pastas, seja no singular
ou seja, no plural você quer que ele procure. Esses são os padrões, não requer que você queira modificar ele. Se você trouxer uma pasta de exemplos para um outro diretório, pode alterar aqui. Essa daqui normalmente é o meu diretório de instalação do Lazarus. Ele repete isso, tá bom? Mas você pode procurar em outro lugar. Algumas pessoas, por exemplo, fazem a instalação do Lazarus e jogam os exemplos para um outro diretório. Não tem problema, você modifica aqui. Então, como você pode notar, serve para todos os componentes que acompanham exemplos, né? Samples, demo, testes ou suas versões em plural. Ele vai encontrar essa pasta com esse nome e vai listar para você todos os projetos dentro. Tá bom? Faça um bom uso e bom aprendizado.